Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Essa palma já foi incrível, ó. Seja muito bem-vindo a mais uma aula maravilhosa para você. Esse é o canal Português Fácil, sou o professor Thiago Buranello e hoje o assunto está sensacional. Você que está meio desesperado aí, que a prova do Enem está chegando e você não sabe como é que vai ser, então o assunto você já viu, né? Como estudar para o Enem em tão pouco tempo? O que estudar, né? O que você vai fazer? Qual é o caminho que você deve seguir? Então, cara, você vai aprender tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes de começar, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você receber uma mensagem no seu celular toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal Português Fácil. E não se esqueça de deixar o seu comentário, fazendo um favor. Tem alguma dúvida? Quer aprender sobre alguma coisa diferente? Coloca nos comentários aqui, que eu sempre estou lendo tudinho, para sempre fazer vídeos maravilhosos para você. E dá um pulo também no Instagram, né? @Thiago_Buranello. Vamos começar então? Vamos dar esse mapa da mina para você entender o que é que você deve estudar realmente para a prova do Enem que está chegando em pouquíssimo tempo. 2, 3 já, bora lá. Galera, é o seguinte, bom, você tem pouco tempo para estudar. Primeira coisa que você deve pensar é como que essa prova do Enem é corrigida. Caso você ainda não saiba, o Enem é corrigido pela TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item, ou seja, ela vai privilegiar o aluno que é coerente. Isso é bom. Para mim, o melhor sistema de correção que tem é esse, né? Porque quando a gente pega no vestibular, por exemplo, que tem 60 questões, aí o aluno vai lá, acerta 50, a nota dele é 50, por exemplo. Mas pode ser que o aluno não saiba realmente as 50 coisas que ele acertou, pode ser que ele tenha chutado um monte. E aí o INEP, o que ele faz? O INEP, para evitar que o aluno fique chutando, tá? Não quer dizer que ele vai verificar, a pessoa chutou, mas para diminuir a chance das pessoas ficarem chutando, o que ele faz? Ele faz a TRI, ou seja, se o aluno é coerente, se ele acerta lá as fáceis, as médias e erra lá as difíceis, esse aluno tem grande chance da sua nota ser muito mais alta do que aquele cara que acertou várias questões, mas está tudo incoerente, ou seja, o que seria estar incoerente? Acertar um monte de difícil, acertar umas médias ali, e lá nas fáceis ter um baixo desempenho, né? E aí você fala, professor, mas existe isso? Cara, existe. Existe, por exemplo, tem provas que a galera tá sem tempo, a galera fala assim, nossa, meu Deus, não vai dar tempo de resolver tudo isso. Olha o tamanho desses textos de língua portuguesa, tô com preguiça, não quero ficar lendo tudo isso não. E a galera sai chutando, sem ao menos tentar fazer. Ou outra coisa, muita gente acaba ficando cansado, né, de tanto resolver questões ali e acaba vacilando nas questões fáceis. Ou seja, mesmo elas sendo fáceis, esse negócio de que todo mundo vai acertar é mentira, tá? Porque temos pessoas que erram as fáceis. Beleza? Então, o que eu vou ensinar para você hoje? Como que você vai estudar em pouquíssimo tempo? Você não vai pegar aqueles conteúdos que você tem mais dificuldade. Porque às vezes a gente traz essa ideia da escola, né? Então, se você tem pouco tempo, estuda aquilo que você acha que é mais difícil para você se garantir, né? Para você realmente não se pegar de surpresa, porque o que é mais fácil você já sabe. Não é isso que as pessoas falam? Você já sabe. Então deixa para lá aquilo que você já sabe. Vai estudar o difícil. E então a ideia é fazer totalmente ao contrário. Aquilo que você não sabe, aquilo que você tem mais dificuldade, deixa quieto. Professor, mas aquilo eu já sei. Então reforça, faz mais exercícios daquele conteúdo que você tem muita facilidade. Tá? Por quê? Porque isso vai garantir que realmente você acerte. Agora, um jeito de garantir mais ainda é conhecendo as características da prova, que é o que eu vou fazer agora com vocês. O que acontece, galera? Você precisa aprender a bater o olho e verificar que aquela questão é a mais fácil. Tem que bater o olho e falar assim, essa aqui é fácil. Professor, mas se é fácil, eu não preciso aprender a bater o olho nela e saber que ela é fácil. Porque se ela é fácil, eu vou resolver e vou acertar. Eu acabei de falar para você no início do vídeo alguns fatores que contribuem para que a galera acabe errando, mesmo ela sendo fácil. E agora eu vou dar mais um exemplo, veja se faz sentido para você. Pode até colocar nos comentários se faz sentido ou não. Imagine aqui que eu tenho 10 questões e eu mostro para você essas 10 questões e falo, vai, resolva. Beleza. Você vai resolver todas e vai querer acertar todas, obviamente, não é? Agora, se eu falar assim para você, gente, tem 10 questões aqui. Pelo amor de Deus, não vai errar as 3 primeiras, porque as 3 primeiras são as mais fáceis. E aí, mudou alguma coisa na sua vida? Mudou, né? Por quê? Porque você já sabe que são as mais fáceis, então você vai com outro olhar. Entende? Você vai olhando assim, meu Deus, eu não posso errar essa parada não. Se eu errar, eu vou me pagar de burro aqui nesse negócio aqui, hein?
como que só eu vou errar? Só eu vou errar, é fácil? Você vai com um olhar redobrado, mesmo sabendo que é fácil, você redobra esse olhar. Então é isso que eu vou ensinar você a fazer, a você a identificar qual questão realmente é a mais fácil, tá? Para que você coloque ela num outro patamar de importância. Você fala, nossa, aqui, ó, meu rei, minha rainha, essa questão mais fácil, eu vou ficar muito focado nela. Essa é a ideia. Fez sentido para você? Escreva aí nos comentários fazendo um favor. Bom, então vamos lá. Conteúdos que normalmente aparecem nessas questões mais fáceis. O primeiro que você tem que saber é tipologias e gêneros textuais. Aqui no meu canal, se você colocar tipologia, gênero textual, português fácil, você vai encontrar. Coloca aí no YouTube. Tipologia, gênero textual, português fácil. Você vai encontrar aula minha falando sobre isso, tá? Galera, falar de tipologia e gênero textual é falar sobre o quê? Tá? É quando você lê um texto e essa interpretação ela vai estar muito baseada na função do texto na sociedade. Então, a gente pega, por exemplo, lá um exercício que fala sobre resenha, né? Tem lá uma resenha para você ler. E a pergunta dele não vai ser de gramática, tá? A pergunta vai ser, qual é a função de uma resenha? Tá? Então, qual é a função de uma resenha? Para que serve uma resenha? Ou o que é que o autor de uma resenha ele quer atingir? Qual é o objetivo? O que ele quer mudar nesse leitor? Beleza? Então, pode aparecer também lá um artigo de opinião. Então, qual é a intenção desse artigo de opinião? O que o articulista, que é aquele que escreve um artigo de opinião, ele quer fazer com o seu interlocutor? Ou caiu lá uma campanha. O que é que essa campanha deseja? Quais foram as estratégias utilizadas para atingir o público-alvo dessa campanha ou dessa propaganda? E a mesma coisa serve para o artigo de opinião. Quais foram as estratégias argumentativas utilizadas para convencer o leitor de algo? Então, isso é estudar a tipologia, ou seja, a estrutura do texto, o gênero textual, ou seja, a função de cada texto na sociedade. Então estude bastante, porque a maioria das questões envolve isso, tá? Então, primeiro tópico aí, tipologia e gênero textual. Segundo tópico importante para você estudar, textos que envolvam linguagem verbal e não verbal. Então, por exemplo, eu já falei aqui da campanha, do anúncio, da propaganda. Vamos estudar as tirinhas, tá? Charges. Então, esses textos, eles costumam envolver questões fáceis, textos que envolvem linguagem verbal, a parte escrita, e linguagem não verbal, a ilustrada. Tá? E um outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês também é textos que envolvem, muitas vezes, o tipo de linguagem adotado no texto. Então, nós falamos muitas vezes da variação linguística, né? Textos que analisam aí frases, né? Qual foi a intenção do autor naquele trecho, tá? Ou a valorização, por exemplo, de um tipo de linguagem só, falar de preconceito linguístico, falar de variação linguística no Brasil. Então isso é muito importante, isso costuma aparecer também. Então eu destacaria por enquanto esses 3 tópicos. Outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é a parte de educação física. As questões de educação física, elas não vão envolver regras de jogo. Então, imagine que durante uma partida aconteceu isso, tá? Que tipo de falta que vai ser? O que é que o árbitro deveria fazer? Qual é o tamanho de uma quadra de vôlei? Não existe isso. Tá? As questões de educação física elas vão estar ligadas a, por exemplo, a ética no esporte, a participação da mulher no esporte. Nós tivemos as Olimpíadas, pode então ter questão falando aí da importância do evento esportivo para o mundo, pode falar das Paralimpíadas, a gente pode ter falando, por exemplo, da inclusão de pessoas aí, como eu disse, de mulheres no esporte, a questão salarial, por exemplo, das mulheres comparada aos homens, a importância de atividade física, por exemplo, para idosos. É isso, daí tem uma notícia lá falando sobre essa situação. Então nós vamos ter muita interpretação de texto relacionado à área de atividade física. E isso seria uma questão de educação física. Tudo bem? Então não vai achando aí, às vezes se o professor de ensino médio falou para você, então nós vamos ter aula teórica hoje, porque isso cai no Enem, beleza. É importante ter aula teórica de educação física, mas esse tipo de questão que às vezes os professores falam, de tamanho de quadra, de regra de jogo, isso não vai cair no Enem. Tudo bem? Bom, e agora para fechar a aula, então agora que eu dei esse passo a passo desses 4 conteúdos importantes que você vai estudar, dá uma olhada que vai aparecer na sua tela aí, ó. Vai aparecer para você um gráfico aí. O que é esse gráfico, pessoal? Esse gráfico é de 2019, do Enem de 2019. E essa prova ela está organizada para você com cores. Tá? Você tem aí verde, você tem amarelo e você tem vermelho.
Então, nós temos as questões fáceis, as médias e as difíceis. O que é que você vai fazer agora para você estudar, então? Você vai baixar, só você colocar no Google, lá no site do INEP, coloca baixar Enem 2019, pega a prova azul, tá? Porque essas questões, os números que estão aí se referem à prova azul, e você vai fazer as questões fáceis e médias. E aí, o que eu quero que você perceba? Eu quero que você perceba que, dentro dessas questões fáceis e médias, nós temos as tipologias de gêneros textuais, nós temos a interpretação de texto com linguagem verbal e não verbal. Então eu quero que você identifique agora aquilo que eu falei no vídeo, tá? Nessas questões. Nós vamos ter, por exemplo, questões de educação física aí. E eu quero que você avalie o quanto que você está acertando. Então é importante que você saiba identificar nessas questões que eu estou passando a ordem para você, qual é a característica de cada questão fácil. Por quê? Quando você abrir a sua prova do Enem deste ano, o que vai acontecer? Você vai abrir lá e vai falar assim, parece com aquela questão. Parece com a questão que eu treinei. Isso vai ajudar o seu visual a fazer o papel do Buranello. Qual é o papel do Buranello? A falar assim, gente, ó, essas 3 primeiras questões são as mais fáceis. E aí você vai redobrar a sua atenção, entendeu o que quer dizer? Você já vai ter visto qual é a configuração de uma questão fácil. E aí quando você chegar lá na sua prova e perceber, nossa, o assunto dela está parecendo lá da prova 2019. Opa, o estilo da pergunta, o questionamento foi do mesmo estilo que teve lá em 2019. Então você vai ficar esperto e vai vir para cima para acertar essas questões, tá? Olha só, sobre uma questão didática, porque às vezes pode ser que fique pequeno no seu vídeo aí, eu vou falar a sequência das questões, da mais fácil para indo para mais difícil, eu vou falar até a questão amarela. Vamos lá, ó. Então, questão 37, questão 19, questão de inglês 04, questão 35, questão 3, questão 17, questão 27, questão 8, questão 1, questão 7. E aí nós terminamos as fáceis. Aí um bloquinho das amarelas. Questão 20, questão 23, questão 32, questão 5, questão 2, questão 16. Olha só, e às vezes fala assim, nossa, professor, mas de espanhol. Por que espanhol? Porque você sabe que tem 5 de inglês e 5 de espanhol. Aí você fala, professor, mas cadê a de espanhol? A de espanhol está aí no meio dessa regra também, mas você veja, a de espanhol, às vezes a galera erra mais, por quê? Porque é uma teoria que eu tenho, tá? Não é uma verdade isso aqui absoluta. A teoria que eu tenho é que, como você pode escolher no Enem se você faz inglês ou espanhol, quem normalmente escolhe inglês é porque realmente sabe inglês, né? Quem não sabe faz o quê? Vou no espanhol, parece português. E a galera às vezes acaba errando um pouquinho mais aí, tanto que as questões de inglês, elas têm um nível de acerto até mais alto, tanto que elas estão ali enquadradas nas questões mais fáceis e médias. Fechou? Belezinha? Beijos e abraços, bom estudo para você, tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau, 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 valeu!